Você tem se perguntado se Deus se agrada de ti? Você, nas suas falhas, com os seus pecados, tem se perguntado se realmente Deus é contigo? Isso é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 5, no verso 3, vai dizer: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se a gente for lá pesquisar na internet o que significa os pobres de espírito, vai dizer que é aquela pessoa humilde, que reconhece os seus erros, que reconhece que é falha, que reconhece que é pecadora, que reconhece a pessoa que é diante de um Deus tão poderoso. E eu queria lhe dizer neste dia que Deus, Ele se agrada de ti. Porque, às vezes, nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores, nós somos tão, tão ruins como pessoas, como seres humanos. E às vezes nós pensamos: meu Deus, como pode o Senhor me amar tanto assim, mesmo sabendo das falhas e dos defeitos que eu tenho? O Senhor, Ele perdoa os nossos pecados. Ele purifica os nossos pecados. O Senhor Jesus, lá na cruz do Calvário, levou sobre si todos os nossos pecados. E Ele te perdoa. Ele tem essa palavra para você neste dia. E Ele se agrada de ti. Porque bem-aventurados são os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem que são falhos. E aqueles que reconhecem que nada podem na força do próprio braço. Aqueles que reconhecem que somente em Deus irá prosperar, somente em Deus irá conseguir fazer as coisas. Porque sem Deus nada somos. Os pobres de espírito são pessoas que talvez nem estão tanto com a espiritualidade aguçada, que talvez até fique se comparando com outras pessoas. Os pobres de espírito não estão, jejuando com tanta frequência, orando com tanta frequência. Claro que sim, é sempre bom nós orarmos, jejuarmos. Mas Deus, Ele vê as dificuldades do nosso dia a dia. Às vezes nós nos sentimos, mal, porque não conseguimos alcançar aquela espiritualidade como nós gostaríamos de alcançar. Mas Deus, ainda assim, por misericórdia, Ele está vendo. Por misericórdia, Ele nos agracia. Por misericórdia, Ele derrama sobre nós o favor dEle. Deus, Ele está vendo, as nossas fraquezas. Deus, Ele vê que você tem o desejo no coração de orar como gostaria,
mas talvez não esteja conseguindo. Deus, ele vê no seu coração a vontade que você tem de se consagrar mais, mas talvez não consegue como gostaria. Deus, ele tem a prosperidade para nós, até mesmo no âmbito espiritual. Ele tem essa palavra para você neste dia. Porque você reconhece que é falho, que é pecador, que é fraco. Talvez você não tenha o tempo que muitas outras pessoas têm para se consagrar, para orar, para jejuar. Talvez você não tenha aquele tempo, sabe, de intimidade com o Senhor, aquele tempo com oração. Talvez no início ali do seu primeiro amor você já teve mais tempo de se consagrar, você já teve toda aquela espiritualidade, mas com o tempo você acabou se perdendo tudo isso. Mas Deus, ele ainda é contigo. Deus, ele está vendo as tuas dificuldades. Deus, ele está vendo as suas fraquezas. Deus, ele está vendo e ele ainda é contigo, mesmo no meio das lutas, no meio das provações. E ele reconhece a tua humildade, ele está vendo o teu coração, os desejos do teu coração. Salmos 42 vai dizer: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então, aqui em Salmos 42, o salmista, ele vai falar sobre a sede. Assim suspira a sua alma por sede de Deus. Ele está vendo a sua sede. E bem-aventurados são esses, os pobres de espírito. São esses mesmo que, além de reconhecer as suas fraquezas, têm sede de Deus. Bem-aventurados são os que têm sede da presença. Aqueles que, sabe, não têm uma espiritualidade aguçada, tão aguçada, um discernimento tão aguçado. Talvez você não tenha dons e talentos. Talvez você não seja aquela pessoa que pula, que roda, que profetiza, que fala em línguas estranhas. E você talvez esteja se comparando com outras pessoas que fazem isso. Mas eis que eu quero te dizer, Deus, ele reconhece. Deus, ele está te vendo. Ele está vendo os desejos do teu coração. Muitos de nós ficam se comparando com aqueles que têm a espiritualidade aguçada, com aqueles que têm mais força, com aqueles que talvez não caem nos mesmos pecados que você, aquela pessoa que é forte espiritualmente. Querendo ou não, você acaba se comparando. Mas eis que eu quero te dizer, bem-aventurado é você, pobre de espírito. Bem-aventurado é você que tem sede da palavra de Deus. Bem-aventurado é você que reconhece suas falhas, que reconhece sua pequenez diante da presença de Deus. Bem-aventurado é você que é humilde, que sabe que não é nada sem o Senhor, que sabe que nada pode sem o Senhor. E de fato, nós não somos nada. Porque se o Senhor fizer assim
permitir tampar a nossa respiração, tirar o nosso fôlego de vida, já era. É Ele quem nos dá a vida. É Ele quem tira a nossa vida. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é tudo por Ele. Então, humilde é você que reconhece isso. Jó, ele somente prosperou. Jó, ele somente foi restituído quando reconheceu que Deus é quem fazia, que Deus que tinha o poder de tirar, mas também de abençoar. Bem-aventurado é você que reconhece que Deus é quem tira e Deus é quem dá. Bem-aventurado é você, pobre de espírito. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração neste dia e eu vou orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nos derramamos no teu altar e agradecemos, papai querido, por essa humilde palavra. Senhor, nosso Deus, gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos, Senhor, que somos falhos, que somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, diante da presença que somente o Senhor é quem tem a chave das nossas vidas. Somente o Senhor é quem faz. Nós reconhecemos, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos agraciar, Deus, com este elogio, que é ser bem-aventurado em Ti, Senhor. Talvez nós não sejamos, Senhor, tão espirituais. Talvez não tenhamos, Senhor, o tempo necessário, Paizinho querido, de consagração ou de jejum, o tempo que nós gostaríamos de ter, Pai. Mas o Senhor ainda assim, papai, reconhece, Paizinho querido, nas nossas vidas o teu favor. Gratidão, Senhor, gratidão eterna, Paizinho querido, por nos agraciar sempre com a tua presença, Deus. Por nos agraciar sempre, Senhor, com a tua palavra, com o teu amor, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a nossa pequenez diante de Ti. Reconhecemos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ficou até o final deste vídeo, curte, comente e compartilhe, para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. E se você sentir no coração o desejo de semear nessa obra, se você tiver um coração voluntário, então a chave Pix vai estar aparecendo aí nesta tela, e que você seja abundantemente abençoado, que você seja abundantemente próspero. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.